Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa segunda temporada a gente adentra a casa dos Bersario nesse episódio, né, da série aí The Bear, conhecida como o Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cash nas principais plataformas de áudio. Então bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her earlier. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Bora lá, eu sou a Amanda, eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que se tornou um hit tanto com a crítica quanto com a audiência, né? Desde que estreou em junho do ano passado. Agora The Bear tá de volta com essa segunda temporada de 10 episódios, que são 2 episódios a mais do que a temporada anterior. Então, se você ainda não assistiu ao 6º episódio, que a gente vai estar abordando hoje, esse programa ele possui spoilers sobre o enredo, então corre lá no Star Plus, assista ao episódio e aí volte para ouvir o Pod Maratonar com a gente. E esse episódio tem nota 9.7 lá no IMDb. Eu não votei ainda, deveria dar um 10 para dar uma aumentada. Que é a maior nota da temporada até agora, empatado com o episódio 2.7, que é o que a gente vai falar no próximo programa. Isso aí, eu acho que a primeira ou segunda vez que eu dei nota 10 para um episódio de The Bear, realmente, assim, quando acabou, a primeira palavra que eu pensei foi sensacional. Bom, esse episódio ele é chamado de Fishes, né, peixes em português, e ele é dirigido por Christopher Storer, que é o criador da série e também diretor da grande maioria dos episódios. Esse episódio se passa 256 semanas antes da abertura do restaurante. O que eu coloquei na calculadora e aproximadamente é 5 anos antes, então mais ou menos 4 anos e meio antes do Mike, né, tirar a própria vida. Esse é um episódio natalino de flashback com a família Iberzato. Então, esse é um episódio aí na casa da família Berzato, mas também tem a família Fak, tem os agregados, tem bastante gente. É um Natal para muita gente, o que envolve também muita comida e causa aí muita confusão. E vale lembrar que esse episódio, ele é bem diferente na questão de tempo, né? Normalmente, The Bears são episódios aí de 25, 30 minutos, mas esse episódio tem 1 hora ou 1 hora e 5. Realmente é um episódio bem longo, mas eu vou te falar que passou assim mais rápido, pelo menos essa é a sensação que eu tive. Então nós temos vários convidados especiais, com certeza esse foi o episódio mais caro da temporada, porque tem muitos rostos famosos. Nós temos a mãe do Carmen, do Mike e da Sugar, que é a Donna, sendo interpretada pela icônica Jamie Lee Curtis, que é vencedora do Oscar pelo filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu conheço ela de Sexta-feira Muito Louca, e acho que a maioria das pessoas assim da minha geração conhece ela desse filme também. Então ela é a mãe e ela é uma pessoa assim extremamente problemática, ela é uma bomba prestes a explodir e ela explode com certeza nesse episódio. Nós também conhecemos a ex-esposa do Richie, que na época desse flashback, né, ela ainda tá com ele, ela tá grávida, é interpretada pela Gillian Jacobs, que ela é muito conhecida pela série de comédia Community. Eu conheço ela de um filme da Netflix chamado Ibiza, Tudo pelo DJ, que é com o Richard Madden, maravilhoso. Então a gente tá vendo ela grávida e tem vários outros nomes que a gente vai citando quando eles forem aparecendo. Mas basicamente a treta desse episódio é que a Donna decide ter seu dia de vou fazer algo legal para minha família, só que ela acaba abraçando mais do que ela é capaz de fazer, né? Ela quer fazer 7 pratos de peixe, que é uma tradição aí italiana, aparentemente, uma coisa meio bíblica. Só que ela quer fazer tudo sozinha e ela não é chefe de cozinha. E o negócio vai saindo do controle até que a panela de pressão explode. E explode muito, né? Porque eu acho que esse episódio ele acaba explorando muito do Mike. Eu gostei que teve muita coisa envolvendo ele. A família, eu acho que ali acabou influenciando, o restante da família acabou influenciando pra gente entender mais dos personagens agora. Achei muito interessante que a Tiff já estava grávida ali e o amor que o Rich tem por ela ali deu para entender a cumplicidade que eles tinham, né, no passado, que agora não existe mais. Do No lado do passado, Rich né? existe, né? Do lado dela que não existe mais.
tá numa E coisa eu muito entendo ela. profunda. É, e você tem todos os motivos pra odiar, talvez ela percebeu essas coisas, enfim. Ah, o John Bernthal, que interpreta aí o Mike, ele falou pra revista Variety da importância desse episódio pra mostrar que além do Mike ter um carisma, de ser o cara popular e tal, ele também tinha os seus demônios. Eu acho que esse episódio deixou muito exposto. Ele estava muito vulnerável nesse dia de Natal, com as pessoas ali do lado, principalmente o Carmen, e aquela conversa que eles têm ali na dispensa, quando o Carmen vai pegar alguma coisa ali para jantar, acaba sendo muito profundo. Ele acaba chorando depois no final da conversa e tal. E o John falou que aquela cena foi muito tensa de fazer, porque o personagem meio que já sabia que aquelas coisas do futuro que eles estavam falando em fazer, os planos que o Carmen tinham para os dois, não ia acontecer. Então ele já estava passando por muito, já estava um turbilhão ali de emoção, e o John Bernthal conseguiu captar muito bem aí para colocar lá para o Mike. Ao mesmo tempo que estava acontecendo, a gente vê umas coisas aqui e ali que eu também achei legal de falar, que é o na conversa que o Carme tem ali com o irmão dele e tal, tá falando sobre as coisas, a gente vê que o. Não, peraí. Tá, eu vou pular esse comentário, tá? Porque eu lembro de ter. Você lembra que uma hora o Carme fala sobre ele ter passado pela mesma experiência que o Marcos passou? Ele fala: eu alimentei um gato de mentira. Uhum. Ele morou num barco, e o gato de mentira. Sim, Só que agora tanto que eu anotei aqui. O Só que agora eu tô que que em tem? dúvida se ele já tinha se formado na escola de culinária, porque depois, no final do episódio, a prima Michelle, ela vai falar com ele, ela fala: "Você não quer ir pra Nova York?". Daí eu entendi que é quando ele foi e começou a trabalhar num restaurante de 3 estrelas Michelin e tal. A minha perspectiva, porque a dona diz que ela teve que implorar pra ele vir, é de que ele ainda estava estudando, que ela fala assim: "A gente tem você uma vez no ano e eu tive que te implorar pra vir", eu acho que exatamente porque ele estava estudando ainda, Então não ele sei. provavelmente já estava estudando, foi para Nova York, conseguiu um estágio ali, né, que eles falam de trabalhar ali no restaurante e deve ter ficado por lá, deve ter desenvolvido a É, eu carreira acho dele que é lá. isso aí. É. Isso também é um ponto importante que eu achei que era legal. Umas coisas também que eu queria citar é um pouquinho mais sobre o elenco aí, que a Jamie Lee Curtis, ela já era uma fã da série, por isso que o nome dela foi cogitado e ela aceitou na hora. Já estão falando, já tem alguns artigos na internet que falam que esse episódio pode ter rendido ela uma indicação para o Emmy do ano que vem. E seria como a M-Tape, né? Eles devem usar esse episódio como M-Tape aí para enviar. Ela já tinha dado uma declaração até em câmera. Eu já falei na primeira temporada de The Bear que ela estava ali com a Ayo numa premiação e ela falou que ia adorar estar na série, que ela é super fã. Então isso aí meio que já começou lá quando lançou a primeira temporada. O Bob Odenkirk, que é o tio Lee, ele foi apontado, né, por quem estava responsável pelo elenco, como que mais se encaixava no que eles precisavam, fora que o Bob também é de Chicago, ele é, né, natural do estado de Illinois. A Sarah Paulson já era um nome cogitado também para entrar. A equipe que escolhe o elenco já tinha meio que decidido que ela encaixava bem no perfil. E o Joe Mulaney, que é o namorado dela, né, nesse episódio, ele acabou sendo a opção mais viável, porque outros atores foram convidados, mas acabou não entrando. Já a Gillian Jacobs, que faz a Tiff, achei legal, porque ela já tinha aceitado fazer um favor aí para o Christopher Storer, que era de gravar uma conversa no telefone com o Richie, e eles acharam que não faria sentido colocar uma outra pessoa, então ela que já tinha feito só essa participação por voz, acabou pegando aí o personagem de vez e sendo aí a cara e a voz aí, tudo ao mesmo tempo. E a última coisa, Amanda, que eu queria citar, que você provavelmente vai gostar, é que a Ayo Edebiri, ela fez um shadow, que eles chamam, nesse episódio com o diretor. Apesar dela não estar, ela nem estava nessa timeline aí, ela estava ali junto com o Christopher, acompanhando tudo como ele fazia, e algumas fontes daí da série, ligadas à série, disseram para a revista Esquire que ela deve assumir a direção de pelo menos um episódio na terceira temporada. Então ela estava fazendo meio que um estágio ali para no futuro ela dirigir ter um episódio para chamar de dela.
Eu acho isso muito legal. Eu adoro quando os personagens da série, né, os atores por trás, têm essa oportunidade de, né, porque eles fazem esses cursos, né, a maioria das grandes empresas de produção, né, produtoras, tipo a Warner, oferecem esses cursos de direção para pessoas que já são lá de dentro, e ao longo de anos eu vi muitos atores que eu gosto terem essa oportunidade depois que eles concluem o curso, então é muito legal. Eu não sabia dessa curiosidade aí da Ayo, então com certeza vem aí, né. O Christopher Story, ele dirige tantos episódios que ele pode ceder um pouquinho, né, ceder um episódiozinho, assim, pra ela. Acho que ela vai se dar muito bem, até porque ela vai trazer uma perspectiva diferente, porque ela é uma personagem. Uhum. Então eu acho muito interessante isso. Então, fico aí no aguardo por esse futuro episódio que com certeza vai rolar. Bom, o que eu queria destacar, de falar assim, uma coisa que já tinha sido citada anteriormente, eu acho que foi no episódio 4, né, que a gente sabe que o dinheiro que o Mike deixou estava naquelas latas, né, com a sigla KBL, e a gente sabe, né, que o K era do tio Jimmy, o B era exatamente do Mike, né, Berzato, e o L era o tio Lee que a gente não conhecia, e eu gostei muito da participação do Bob Odenkirk, né, de Better Call Saul. Eu acho que envelheceram um pouquinho do ator, assim, para esse personagem e, nossa, as cenas dele com o Mike, né, foram assim maravilhosas de assistir. Ele expôs essa vulnerabilidade do Mike, né, nas sequências finais do episódio. Então, foi assim, é meio que a gota d'água para a panela de pressão explodir. E foram assim, né, que foi aquela questão do garfo, né, eles estavam à mesa, depois que a comida toda ficou pronta, depois que a dona deu o chilique dela na cozinha, depois que ela chorou e tudo, e aí ela veio pra mesa e o Mike começou a jogar esses garfos no tio Lee, o que eu acredito eu que tenha sido o motivo pelo qual a gente não viu o Lee em outros episódios, porque isso aí deve ter causado uma rachadura na família, mas eu gostei bastante e eu estava torcendo para o Lee, viu, eu acho que ele estava correto na discussão ali, o Mike realmente não era o lugar dele, sabendo como a mãe, né, é uma bomba prestes a explodir, e toda a tensão que já havia ali na mesa, ele ficar com essa história de jogar, eu teria arrancado aquele garfo da mão dele, sinceramente. E aí ele foi jogar aquela porcaria e de lá não teve quem conseguisse salvar, né, até o personagem do Steve, né, que era o namorado aí da prima Michelle, que, ele tentou salvar a situação com aquele discurso falando que ele estava muito agradecido por todo ano ser convidado a participar, que ele não tinha uma família como aquela e acho que sorte é dele. Ele tentou salvar, eu achei o discurso bem bonitinho, né, mas não deu certo. Ele deu aquele destaque ali pra dona, por todo o tempo que ela passou preparando, né, ela falou que ela tinha acordado 4 horas da manhã para fazer tudo. Mas não teve jeito não, o negócio ali explodiu e saiu completamente do controle. É, eu tenho algumas interpretações sobre esse episódio, eu vou tentar resumir. É que no comecinho, quando a Sugar e o Mike estão lá fora, eles estão falando sobre a mãe e tal, e ele fala: ó, para de ficar perguntando se ela tá bem, tal, porque isso irrita todo mundo. Ela não, ela meio que teimosa, ela continua fazendo isso, e no final a gente vê que a mãe dela mesma explode e fala: ó, não precisa ficar me perguntando como é que eu tô, enfim. E eles falam que eles acabam citando um pouco do passado e dá a impressão de que ela já teve várias crises, assim, né? Que ela tem tido essas crises aí há um bom tempo. Acho que eles falam de um período ali de mais ou menos 2 anos e de que ela tá ficando pior e pior. Eles citam alguns momentos do episódio. Dá a impressão para mim de que essa família é um grande efeito cascata. Não lembro de ter ouvido nada sobre o pai do Carmen e do Mike. Talvez tenha tido uma influência aí no comportamento da dona. A dona acaba tendo essa dependência meio que emocional, essa coisa meio. Eu, às vezes, eu vejo até um pouco meio de chantagem, assim, sabe? Uma chantagem emocional com os filhos. Ela tem essa ligação, essa coisa de estar ali. Você tem que me ajudar, você tem que fazer, você tem que ficar aqui. E a gente vê que a família sente um pouco essas coisas. Eu acho que ela passa isso muito pro Carmen. A gente vê aquele caos. Aquilo ali é parece que o Carmen reproduz aquilo no restaurante depois. É muito louco, assim, de que eles deixaram isso tão claro, de que ele reproduz os comportamentos abusivos ali da mãe. Então, meio que parece que é uma coisa que veio do pai, foi pra mãe, foi pro Mike, foi pro Carmen, e foi pra Sugar também ali
de uma certa forma, então eu acaba caindo muito mais ali no Mike, que tem até uma hora o Lee cita, ele fala: "Ó, você tem 38 anos já, você ainda tá aqui com a tua mãe, não sei o quê, você é nada", o que acho que foi uma parte muito difícil de assistir da cena, que ele fica falando repetidas vezes: "Você é um nada, você é um nada", e aquilo ali, até eu fiquei sentindo aquilo ali, porque parece que entra tão profundo ali na alma do Mike, e não tem quem resista, né, assim, é muito difícil ouvir coisas daquele tipo. E então você vê que a família realmente tem, sabe. E o tio Lee, na verdade, ele não é nem membro da família de sangue, né, ele é um amigo da família. Pelo menos as Isso. descrições que tem aí na internet, ele não tem o sangue, mas ele tem uma certa proximidade ali. Mas eu, assim que eu vejo a família, acho que o episódio foi, eh, muito bom, porque trouxe essas emoções muito à flor da pele. O elenco, num geral, falou que teve uma cumplicidade muito grande ali, que eles se reuniram em alguns dias, poucos dias, para gravar aquilo ali em Los Angeles, que não é normalmente onde eles gravam todas essas cenas, né? Porque é mais em Chicago mesmo. Enfim, faz sentido ser um AM-tape, gostei muito. Acho que talvez aí um dos melhores episódios da série. Não sei se eu acho que foi o melhor de todos, mas com certeza tá no hall dos melhores episódios da série até agora. Pra mim foi o melhor, assim, particularmente até o momento. Esse eu gosto muito e também daquele que foi num take só, da temporada anterior. Uhum. Realmente são 2 episódios, assim, bem diferentes e foi, assim, uma tensão a todo momento, que o único momento de paz do episódio foi aquela cena do Rich com a Tiffany quando ela tá deitada, né, porque ela tá passando mal, ela tá grávida. Então tem aí uns 5 minutos que estão só os 2 e explora um pouquinho o relacionamento deles. Então foi um momento, assim, calmo, o resto não teve um minuto de paz nesse episódio, mas eu dei um pouco de razão pro tio Lee, porque eu acho que as coisas têm, assim, um limite, e o Mike ele estava completamente fora de si nesse episódio e, sabe, chega uma hora que a gente tem que dizer chega, ele disse palavras muito duras, realmente, mas o Mike também deu a sua cena, sabe. E é um episódio, assim, eu tenho certeza que vai render ano que vem pra Jamie Lee Curtis, eu acho que não é nem uma indicação, eu acho que ela vence. Realmente foi excepcional a atuação dela nesse episódio. É uma pena que a segunda temporada de The Bear, por causa da data que ela foi lançada, ela não qualificou aí para o Emmy desse ano, que talvez nem role, mas aí é uma questão da greve dos roteiristas, dos atores, é um outro problema, né. Mas foi um episódio muito bom, a gente era um contexto muito importante. Só eu queria acrescentar uma coisa, Tom, que você estava citando, né, que, tipo, não ficou muito claro sobre o pai, né, dali do Carmy, do Mike e da Sugar, mas eu li em algum lugar que o contexto por trás é que realmente ele não era um pai presente, então eles cresceram majoritariamente com a presença ali da dona, que tem aí seus problemas de vício, né, e de saúde mental. Eu li em algum lugar isso, e eu acho que até por isso que no episódio anterior, o Carme não bebeu naquela festa, exatamente pela mãe ser alcoólatra, o irmão ter sido viciado. Eu acho que por isso tem essa influência ali no Carme. Mas enfim, um episódio muito bom e eu espero que a season finale, seja tão boa quanto ou melhor, né, porque sempre o melhor costuma ficar para o final. Um último comentário, eu tenho pena de quem foi responsável por agendar essa gravação, porque imagina arranjar data com tantos atores, assim, renomados para estar todo mundo no estúdio. É muito difícil, então assim, parabéns para quem conseguiu. Parabéns mesmo, com certeza. E, meu último comentário é: até a gente já tá de saco cheio de ouvir aquela história do bar das 6 horas da manhã lá do Mike. Então não sei se ele estava começando, deu a impressão de que ele estava, então o Lee já foi lá e cortou e deu, a gente também não quer ouvir mais, já passou. Então antes da gente ir, a gente, como sempre, te convida a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Pode Maratonar e dos outros podcasts do BDS News. A gente tá lá no bancodeséries.com.br. Nós também estamos presentes no Instagram com @banco de séries oficial. No Twitter é o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries, enquanto o Twitter existir. Vamos ver isso aí, né. Também tem um canal no Telegram, é só você buscar por BDS News Oficial R.
Caso você já esteja lá no Threads, é só seguir o BDS News no @Banco de Séries Oficial e o @Banco de Séries SAC, SAC, para notícias do site. E você também pode e deve adicionar o nosso podcast à sua grade do BDS. É só pesquisar por Pod Maratonar, é uma palavra só, pod de podcast. Então adicione na sua grade para não perder aí nenhum novo episódio. Estamos na segunda parte da temporada, estamos quase aí se aproximando do final, então continue maratonando com a gente. Lembrando que o nosso próximo programa já está disponível, então não sai daí. Até! Tchau, tchau!